Há pessoas que carregam dentro do peito uma pergunta silenciosa: será que eu fui um erro? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas já sentiu. Quando as coisas dão errado, quando alguém rejeita você, quando a comparação machuca, quando o passado pesa, surge aquela sensação de que a sua vida não faz sentido, de que você não deveria estar aqui. Hoje eu quero que nós olhemos para a palavra de Deus e deixemos que ela responda a essa mentira com autoridade. Porque a Bíblia é clara: você não é um erro, você é propósito. Antes de continuarmos, eu quero convidar você, com carinho, a deixar o seu like neste vídeo, a se inscrever no canal Vida e Verdade Reflexões Bíblicas e ativar o sininho. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais corações que também precisam ouvir que são amados por Deus. Agora, abra o seu coração, porque o que o Senhor diz sobre você é mais importante do que qualquer voz contrária. O salmista declara no Salmo 139: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Perceba, não foi o acaso que nos formou, não foi um acidente biológico, não foi um descuido do céu. A palavra diz que Deus nos teceu. A imagem é de um artesão cuidadoso, atento aos detalhes, envolvido no processo. Isso significa que a nossa existência não começou por descuido, mas por intenção divina. Talvez alguém já tenha dito que você não era esperado. Talvez você tenha vindo em meio a circunstâncias difíceis. Mas ainda que os homens não tenham planejado você, Deus planejou. Antes que seus pais soubessem da sua existência, o Senhor já conhecia cada traço, cada talento, cada fragilidade e cada batalha que você enfrentaria. E mesmo assim, Ele decidiu que você deveria nascer. Jeremias ouviu do Senhor palavras poderosas: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei. Isso não é apenas para um profeta. Isso revela o coração de Deus. Ele conhece antes de formar. Ele chama antes de enviar. Ele estabelece propósito antes mesmo do primeiro choro. Quando olhamos para a criação em Gênesis, vemos que tudo foi feito pela palavra. Haja luz, haja firmamento, haja vida. Mas quando chega o momento de criar o ser humano, a narrativa muda. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe intencionalidade, existe proximidade, existe valor. Nós não somos apenas parte da criação, somos portadores da imagem de Deus. Isso significa que o seu valor não depende do que você produz. Não depende do seu salário, do seu status, da sua aparência, do reconhecimento das pessoas. Seu valor está enraizado na imagem que você carrega. Você carrega a marca do Criador e ninguém pode apagar isso. O inimigo trabalha com mentiras. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Uma das mentiras mais cruéis que ele planta é a da inutilidade, da insignificância, da rejeição. Ele tenta convencer você de que é descartável, mas Deus prova o contrário na cruz. Romanos 5 nos lembra que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por algo sem valor. Ele morreu porque você é precioso. Quando olhamos para a cruz, entendemos o quanto valemos para Deus. O preço pago foi o sangue do seu próprio Filho. Isso não combina com a ideia de erro, isso combina com redenção, com escolha, com amor intencional. Talvez você esteja vivendo uma fase de fracasso, talvez tenha cometido erros que hoje pesam na consciência, mas cometer erros não transforma você em um erro. Há uma grande diferença entre falhar e ser falho em essência. A Bíblia diz que todos pecaram, mas também diz que todos podem ser justificados pela graça. O seu passado não redefine o seu valor, ele apenas evidencia a necessidade da graça que já foi oferecida. Lembre-se de personagens bíblicos que também poderiam ter se sentido um erro.
Davi foi o último a ser lembrado pelo próprio pai quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei. José foi rejeitado pelos irmãos e vendido como escravo. Gideão se via como o menor da casa de seu pai. Moisés se considerava incapaz de falar. Mas Deus via além das limitações. Deus via propósito onde eles viam fraqueza. Isso também se aplica a nós. O Senhor não olha apenas para o que somos hoje. Ele olha para aquilo que Ele mesmo decidiu realizar através de nós. Efésios 2:10 afirma: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos feitura, obra das mãos de Deus. Não somos rascunho descartado, somos obra em andamento. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. A comparação perde força, a necessidade de aprovação diminui, a voz da condenação começa a ser silenciada pela verdade, e passamos a viver não para provar valor, mas a partir do valor que já recebemos. Talvez hoje você precise apenas descansar nesta verdade. Deus não erra. E se Ele não erra, a sua existência não é um equívoco. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio às perguntas que ainda não têm resposta, existe um Deus soberano conduzindo a sua história. E quando Jesus encontra pessoas rejeitadas, Ele não as descarta, Ele restaura. Ele chamou publicanos, tocou leprosos, conversou com a samaritana, perdoou a adúltera. Em cada encontro, Ele reafirmava valor. Ele enxergava além da acusação social. Ele via filhos e filhas amados. Nós vivemos em uma geração que mede valor por curtidas, por números, por visibilidade. Mas o reino de Deus mede valor pelo amor do Pai. E esse amor não oscila. Ele não depende de desempenho. Ele é firme, constante, eterno. Se em algum momento alguém fez você acreditar que não era desejado, que não era suficiente, que não era capaz, hoje a palavra de Deus confronta essas vozes. Você foi pensado, você foi formado, você foi chamado, você foi amado antes mesmo de saber amar. E talvez a maior prova de que você não é um erro esteja no fato de que Deus ainda fala com você. Ele ainda chama pelo seu nome, Ele ainda oferece graça, Ele ainda abre portas de recomeço. Um erro não recebe promessas, um erro não é recebido propósito, um erro não é convidado a fazer parte do plano eterno de Deus. Mas você é. Quando entendemos o nosso valor em Deus, aprendemos também a viver de maneira mais alinhada com esse valor. Não se trata de orgulho, mas de identidade. Quando sabemos quem somos em Cristo, deixamos de aceitar rótulos que não vêm do céu. A Bíblia diz que somos filhos de Deus, e João escreve: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Não é um título simbólico, é uma realidade espiritual. Filhos não são acidentes. Filhos são parte da família. E como filhos, temos acesso, temos herança, temos cuidado. O Pai não cria filhos para abandoná-los. Mesmo quando nos afastamos, Ele continua sendo Pai. Mesmo quando erramos o caminho, Ele continua esperando com braços abertos, como na parábola do filho pródigo. Ali vemos um jovem que desperdiçou tudo, que tomou decisões ruins, que feriu o coração do pai. Mas quando ele retorna, não encontra rejeição, encontra abraço, encontra restauração, encontra dignidade devolvida. Isso revela algo profundo. O erro pode estar nas escolhas, mas nunca na identidade que Deus estabeleceu. O filho pródigo nunca deixou de ser filho, ainda que estivesse longe. E nós também nunca deixamos de ser alvo do amor de Deus, mesmo quando nos sentimos distantes. Há pessoas que carregam traumas de infância, palavras duras que ouviram, rejeições que marcaram a alma. Talvez você tenha crescido escutando que não seria ninguém, que não teria futuro, que não era inteligente o suficiente, bonito o suficiente, forte o suficiente. Essas palavras podem ter criado feridas profundas.
Mas a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer palavra humana. O que Deus declara sobre você tem autoridade eterna. Isaías 43 traz uma afirmação que precisa ser guardada no coração. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Deus chama pelo nome. Ele não nos trata como números, como estatísticas, como multidão indistinta. Ele conhece detalhes. Ele conhece lágrimas. Ele conhece sonhos que você nunca contou a ninguém. E ainda assim, ele diz: você é meu. Quando nos apropriamos dessa verdade, começamos a enxergar a vida sob outra perspectiva. As dificuldades não desaparecem, mas deixam de definir quem somos. As lutas continuam, mas não determinam nosso valor. O fracasso pode acontecer, mas não se torna a identidade permanente. É importante compreender também que o nosso valor não está na perfeição. Muitos sofrem porque acreditam que precisam atingir um padrão inatingível para serem aceitos por Deus. Mas o Evangelho é a boa notícia de que somos amados antes de sermos perfeitos. Jesus não esperou que estivéssemos organizados para nos amar. Ele veio ao nosso encontro em meio ao caos. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele abriu um caminho de reconciliação. Isso significa que qualquer sentimento de inutilidade pode ser substituído por uma nova identidade. Em Cristo, somos nova criação. As coisas antigas passaram. Isso inclui rótulos, condenações e mentiras que carregamos por anos. Talvez você esteja em um momento de reconstrução. Talvez esteja tentando recomeçar após uma queda. Saiba que recomeços fazem parte do plano de Deus. A Bíblia inteira é marcada por histórias de restauração. Pedro negou Jesus, mas foi restaurado e se tornou uma coluna da igreja. Paulo perseguiu cristãos, mas foi transformado em apóstolo. Deus escreve histórias de redenção, não de descarte. Se Deus investiu tanto na sua salvação, é porque Ele vê valor na sua vida. Ele vê potencial de testemunho, de serviço, de amor. Ele vê impacto que você talvez ainda não consiga enxergar. Às vezes, subestimamos o que Deus pode fazer através de uma vida rendida. Um gesto de bondade, uma palavra de fé, uma oração sincera podem alcançar lugares que jamais imaginamos. Por isso, hoje, rejeite a ideia de que você é um erro. Rejeite a narrativa de que não deveria existir. A sua respiração é prova de propósito. Enquanto há vida, há plano. Enquanto há fôlego, há oportunidade de viver para a glória de Deus. Vamos orar juntos neste momento. Pai amado, nós te agradecemos porque a tua palavra nos revela quem realmente somos. Obrigado porque não somos fruto do acaso, mas da tua vontade soberana. Obrigado porque nos formaste com cuidado, porque nos conheceste antes mesmo de nascermos, porque escreveste os nossos dias no teu livro. Senhor, muitas vezes nos sentimos pequenos, inadequados, inseguros. Muitas vezes acreditamos em mentiras que tentam diminuir o nosso valor. Mas hoje nós escolhemos crer na tua verdade. Obrigado porque em Cristo fomos chamados filhos. Obrigado porque o sangue de Jesus prova o quanto somos preciosos para ti. Cura, Senhor, as feridas causadas por rejeições e palavras duras. Restaura a identidade daqueles que se sentem um erro. Enche cada coração com a certeza do teu amor fiel. Ajuda-nos a viver de maneira digna do valor que recebemos, não para conquistar aceitação, mas porque já fomos aceitos em Cristo. Que a nossa vida reflita gratidão, propósito e confiança em ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar caminhando conosco em reflexões bíblicas que fortalecem a fé. Se desejar apoiar este ministério, você pode contribuir via Pix. As informações estão na descrição e no comentário fixado. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua identidade em Cristo e lembre você todos os dias: você não é um erro,
Você é amado pelo Pai.